Bom dia, meus amados. Que a graça e o favor de Deus seja multiplicado na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amados, você que não é inscrito no canal, inscreva no canal. Não esqueça de dar o like, o joinha aí, apertar o sininho e compartilhar essa mensagem com alguém. Amém? Eu quero meditar num texto da Bíblia com vocês hoje, lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 25, Jesus está dizendo: Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? Diante dessa passagem aqui, Jesus havia expulsado um espírito maligno, e os fariseus, saduceus aí, em seus pensamentos ali, acusavam Jesus de expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios. Aí Jesus vai dizer que um reino dividido, ele não pode prevalecer, ele não pode permanecer de pé. Amém? Amados, só existe dois reinos, ou o reino de Deus ou o reino do diabo. Quando você não decide pelo reino de Deus, você está no reino das trevas. Amém? Não há opção de neutro. O neutro já é do inimigo. Ou você vem até o reino da luz, o reino de Deus, ou você está no reino do inimigo, no reino das trevas. Só existe dois reinos, amém? Se você estiver neutro, aí você já está no reino do inimigo, amém? Então tome a decisão para o reino de Deus. E nessa palavra aqui, Jesus ele está ensinando um princípio, e Satanás opera através desse princípio. João 10:10 ali, a Bíblia vai dizer que o diabo ele vem para roubar, para matar e para destruir. Amém? O diabo, meus amados, ele vem só para trazer destruição. O alvo dele é trazer destruição, é trazer contenda, é causar divisão. Amém? Às vezes ele entra numa igreja, ele começa a trabalhar ali, ele causa divisão e às vezes vem até a porta daquele ministério fechar porque as pessoas não ouviram a voz do inimigo e dividem, e o objetivo de Deus é que nós estejamos em união. Salmo 133, a Bíblia vai dizer, né? Bom, suave e agradável é que os irmãos vivam em união. O reino de Deus, ele é um reino unido, ele é um reino, meus amados, baseado em um princípio: adorar e servir ao Senhor. Amém? Por isso é necessário que todos estejam unidos num só propósito. Não podemos firmar em placas de denominação, amém? Mas firmar sim em Jesus Cristo, firmar na verdade do Evangelho e firmar na verdade da palavra. Porque quando a gente divide, meus amados, o inimigo, ele leva vantagem e ele destrói aquele ambiente por causa da divisão. A divisão não provém de Deus. Através da divisão, meus amados, vem aí os divórcios, vem as contendas nos lares. Por quê? Porque as pessoas se dividem, eles não conseguem um respeitar o outro num só pensamento, num só propósito, focar num alvo só, amém? Por isso há divisão, e quando há divisão, há destruição. Quando há separação num lar, os filhos sofrem, toda a família sofre, amém? Porque um reino dividido, ele não pode permanecer, ele não pode ficar de pé, amém? Então não deixe aí o inimigo fazer divisão, causar divisão na sua casa, causar divisão no seu lar, causar divisão na igreja. Não deixe, meus amados, aí o inimigo trabalhar. Se alguém vir falar para você, gerar contenda, falar mal de outra pessoa, repreenda essa pessoa e fala que isso não provém do Senhor, porque o reino dividido não pode prevalecer. Jesus ele vai ensinar algo muito importante para mim e para você, está ali em Mateus 16, no versículo 18. A Bíblia está dizendo: eu também vos digo, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Você viu por que, meus amados, o inimigo ele ataca, ele quer dividir a igreja, ele quer dividir os ministérios, ele quer semear contenda, ele quer causar confusão para paralisar o reino de Deus, porque ele sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Contra a igreja, ela se reúne num só propósito, em adorar e buscar a presença de Deus, meus amados.
o reino das trevas, ele perde a autoridade, ele perde o poder e prevalece o reino de Deus. Amém? Por isso não devemos nos preocupar com governantes humanos, não devemos nos preocupar, meus amados, com os homens, mas nós devemos firmar em Deus. Deus é o nosso justificador, Deus é o nosso abençoador, nós dependemos da bênção de Deus. Muitas pessoas esperam na terra, no governo humano, aqui às vezes a vitória, mas amados, através do governo humano não virá Jesus, mas sim o anticristo, o próprio Satanás. Amém? O único presidente, o único governo vai se levantar. Porque o reino das trevas, meus amados, ele não luta contra si mesmo. Jesus diz aqui que o reino das trevas, ele está unido. O reino das trevas, ele está em união. E assim como o reino de Deus também está em união, o reino das trevas está em união. E aqui, meus amados, está a chave para a derrota da igreja. Quando a igreja divide, aí, meus amados, o inimigo entra, Satanás entra, porque ele quer causar divisão. Quando ele causa divisão, as pessoas perdem o foco de adorar ao Senhor, o foco de buscar a Deus num só propósito, o foco de adorar a Deus em espírito e em verdade. E eles acabam rejeitando o Espírito Santo de Deus, porque Deus, ele é um Deus de paz, é um Deus de união, é um Deus de restauração e não um Deus de destruição. O diabo, ele vem para destruir, mas Deus, ele vem para dar para mim e para você uma vida e uma vida de abundância, uma vida de vitória. Amém? Você pode ver que na sua mente começa aí a batalha, o campo da batalha é a sua mente. O diabo começa a dividir os seus pensamentos com os pensamentos positivos. O apóstolo Paulo vai dizer na Bíblia, ali em Filipenses 4:8, de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que for perfeito, tudo aquilo que for agradável, nisso penseis. Mas o que o inimigo faz? Ele traz na sua mente pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, para você firmar nesse pensamento, para você dividir a sua mente, para você tirar o foco da palavra de Deus. Aí quando você divide, você tira o foco da palavra de Deus, ele destrói a sua vida. O inimigo, ele vem para roubar, ele vem para dividir. O inimigo quer separar você de Deus. Mas se você estiver firmado, unido num só propósito, firme na verdade do evangelho, ligado e unido no reino de Deus, ele não vai ter êxito contra você, porque a Bíblia está dizendo ali em Mateus 16:18 que as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida. As portas do inferno não vai prevalecer contra você. As portas do inferno não vai prevalecer contra a sua casa. Há uma palavra ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31 e 32, está dizendo: crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua casa. Amém? Então declare, firme nesse propósito, firme no propósito do reino de Deus e declare: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faça como Josué declarou lá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare aí: os meus filhos são do Senhor. A Bíblia diz que os meus filhos são herança do Senhor. E se são herança do Senhor, o inimigo não pode tocar. Não deixe o inimigo tocar na sua família. Não deixe o inimigo destruir a sua família. Ele vem para isso. Ele quer dividir os seus pensamentos, quer dividir o foco, quer colocar medo no seu coração. Porque, meus amados, o medo faz você duvidar. O medo faz você temer ao inimigo. Amém? Mas quando você firma na verdade, Satanás não consegue dividir os seus pensamentos. Quando seus pensamentos estão unidos com os pensamentos de Deus, você declara a palavra de Deus e você traz a existência para a sua vida, para as pessoas que estão ao redor de você, aquilo que a palavra de Deus declara. Então não temas, amém? Não deixe se abater pelo inimigo. Não, meus amados, deixe o inimigo dividir aí, causar contendas, causar divisão no seu lar, amém? Mas declare: eu e a minha casa servimos ao Senhor, somos um em Cristo Jesus. Eu, minha casa e minha família somos mais que vencedores. Vai declarando. Romanos 12:21 está dizendo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal através do bem. Como você combate o mal, meus amados? Com o bem.
com a palavra de Deus, com a verdade das Escrituras. Você declara a palavra de Deus, você toma posse da palavra de Deus, e aí o reino de Deus fortalece em você, e você se fortalece no reino de Deus. Você se torna um com Cristo. Você declara a palavra de Deus e acontece milagres, sinais e maravilhas, porque ali em Marcos 16:15 está dizendo: os sinais seguirão os que crerem, e os que crerem são aqueles, meus amados, aqueles que estão unidos em Cristo, firmados em Cristo, não estão divididos, mas estão firmados na verdade do Evangelho. Satanás não pode tocar em você se você estiver unido, coligado com Cristo. Amém? Você será um vencedor. Você já é um vencedor em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para você. Quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que ouviram essa mensagem nesta manhã. Eu repreendo todo espírito de divisão, todo espírito de divórcio, todo espírito de contenda. Eu ordeno em nome de Jesus que caia por terra. Eu declaro que todos os ouvintes, seus familiares, seus filhos sejam abençoados com a bênção de Efésios 1:3, que já diz na tua palavra que já está conquistada, que eles venham receber essa bênção que já foi conquistada na cruz do Calvário. Eu declaro prosperidade, paz, alegria em todos os lares, em nome de Jesus.